Nós estamos na linha com Alexander Vogel, sócio e consultor do Seduction Life, direto de Brasília. Alexander, muito boa noite. Muito boa noite a todos aí. Muitíssimo obrigado por ter aceito participar, Alexander. Nós estamos no painel com a Paula de Montilli Napolitano, que é psicóloga e especialista em sexualidade, com a Fátima Moura, que é personal sexy trainer, e com a professora doutora Débora Regina Barbosa, psicóloga e psicoterapeuta, e estamos no tema amante e a moda antiga. E resolvemos falar com você, porque é muito importante ouvi-lo também, mas eu começaria, o que é o Seduction Life? O que é a Seduction Life? Sim, nós somos uma empresa que presta consultoria na área de relacionamento, mais especificamente atendendo exclusivamente homens que têm dificuldades nessa área de aproximar e desenvolver relacionamento com mulheres. Então, o nosso trabalho se divide em uma parte teórica, que são as palestras, um ciclo de palestras, e uma parte prática, em que a gente instrui os alunos ali, faz pequenas dinâmicas assim, as técnicas que desenvolvemos em sala aplicadas à prática. Interessante. E quais as maiores dificuldades pela experiência de vocês, Alexander, que chegam até os seus consultores? Olha, disparado é o que a gente chama de ansiedade de aproximação, que é aquele friozinho que o homem sente na barriga quando vê alguma mulher ou em algum ambiente social, trabalho, faculdade, qualquer ambiente social, e ele tem algum interesse por ela. E ele fica pensando assim, o que eu vou dizer? E ele sente aquele frio na barriga. E é isso que é a maior dificuldade, assim. O que dizer e aquele friozinho na barriga que às vezes chega até a imobilizar. E isso acontece mesmo. Vamos supor, você entra numa festa, num ambiente, né, onde tem, sei lá, 200 pessoas. Aquela que você sente alguma coisa é que você vai ter menos vontade, quer dizer, vontade você tem, menos capacidade de chegar. É o famoso approach, não é? Parece que quanto mais você quer, mais afastado você fica. Por que isso acontece? Isso acontece porque a pessoa começa a fantasiar, assim, a passar um filme mental de como será aquela interação, assim, se vai ser bem sucedida ou mal sucedida. E vai sendo liberada uma grande quantidade de adrenalina na corrente sanguínea. E a pessoa, essa adrenalina, ela seria impulsionando para a ação. A pessoa agir e tomar frente, uma atitude mais proativa. Se a pessoa não faz nada, fica parada esperando acontecer, essa energia se acumula no organismo e vai gerando energia nervosa. A pessoa fica imobilizada, dá aquela sensação de tremor, boca seca, aquele famoso branco, o frio na barriga que eu descrevi agora há pouco. Tudo isso gera o que a gente chama de ansiedade de aproximação, que é aquela ansiedade pouco antes de iniciar a interação. E se a pessoa não tiver um preparo e uma bagagem para poder lidar com essa situação, ela simplesmente trava, fica imobilizada mesmo. E aí quando alguns vencem esse momento, chega lá para poder conversar, iniciar uma conversa, tem alguns reflexos desse hormônio e dessa ansiedade. No último fim de semana eu estive em São Paulo realizando o curso e um dos meus alunos descreveu para mim a seguinte situação, que ele carregava um trauma, que quando ele foi iniciar uma conversa com a garota que ele tinha interesse, a bochecha dele começou a tremer. E ele foi motivo de chacota para os demais, e assim, ele carregava esse trauma e, devido a isso, ele não tinha assim, uma base de referência de iniciar conversas por causa desse trauma. Porque ele sempre travava, porque ele sempre passava esse filmezinho da bochecha dele tremendo. Aliás, isso aí vocês devem orientar. Por exemplo, no restaurante, evitar determinados alimentos, não é? Porque se tiver que voar um arroz na cara de alguém, vai ser nessa hora e na cara dela. Não, mas não é verdade? Eu não sei o que é isso, é um negócio impressionante. Isso é um bom sinal, né? Sinal que você está sentindo o golpe, não é? E a gente espera que a recíproca seja verdadeira, não é? Mas ao mesmo tempo você passa por maus bocados ali. Porque nada dá certo, nada dá. Você vai estacionar o carro, você sobe na guia, você vai espirrar, sai alguma coisa a mais. Inclusive, assim, esse tipo de situação que as pessoas ficam assim, caramba, o que eu faço agora? Situações parecidas com essa, o que eu sempre digo faça uma piada sobre a própria situação, porque isso demonstra que você está confortável consigo mesmo e, apesar de ter fugido um pouco ali ao controle, né, a pessoa ela está confortável e relaxada com a situação.
Eu tive um aluno em Brasília que ele foi iniciar uma conversa e quando ele estava se dirigindo para um grupo para começar a conversar, ele tropeçou. Aí ele abaixou a cabeça, ficou todo sem graça e voltou. Aí ele, poxa Alex, o que eu faço agora? Eu, não, você poderia aproveitar justamente esse tropeço para iniciar a conversa, pode ser o gancho que você vai utilizar. Por exemplo, aí como seria eu, por exemplo? Aí eu fui, tropecei propositalmente e utilizei esse tropeço para iniciar a conversa. Então, assim, situações de subir no meio-fio, as descritas aí, pode ser inclusive, o gancho para se iniciar a conversa. Claro. São situações que gera um clima de descontração e alivia a tensão gerada daquela situação adversa que ocorreu. E como alertam os comerciais de desodorante, esteja sempre preparado, porque você nunca sabe quando vai acontecer, né? Verdade. Geralmente não é no dia que você está achando, né? Não é na sexta-feira, que você chegou mais cedo em casa, tomou banho, pôs aquela beca maravilhosa, foi no point, que você acha que está cheio de possibilidades. Não vai acontecer nada nesse dia, né? Vai ser na quarta-feira que você vai pegar um metrô, porque o carro quebrou, né? Você está todo barbudo. Aprender a lidar com o inesperado. Nos cursos a gente passa muito aquele conceito assim de não precisa ingerir alguma bebida alcoólica para ficar mais à vontade e expressar quem você é de fato. Porque eu descrevo a seguinte situação, por exemplo, você vai no mercado no supermercado e vê alguma mulher que você se interessa e ela se interessa por você, rola uma troca de olhares. E aí, você vai falar, agora eu vou conversar com ela ou eu vou pegar uma cervejinha para poder ficar mais relaxado. Então, a pessoa aprender a ter uma desenvoltura nesse jogo da sedução, nesse jogo social. E é essa habilidade assim, que a gente procura desenvolver e explicar assim, quais são as características que são as principais características de atratividade assim, que as mulheres procuram no homem. Perfeito. Você disse que o Seduction Life é só para homem ou um número maior de homens é que procura? Não. A gente atende exclusivamente homens. Exclusivamente homens. Exclusivamente homens. A gente recebeu, inclusive, algumas e-mails de mulheres pedindo, assim, até elas são mais indiretas na sedução, que elas mandam e-mail e perguntando assim, onde os alunos vão, porque elas querem ir lá para ver, para poder se conhecer, se for o caso. Olha. E, assim, eu observei que ainda hoje há um preconceito muito grande ainda da mulher fazer a aproximação. Então, a aproximação tem sido feita, na maioria das vezes ainda, pelo homem. Então, o homem ele tem que ter esse papel mais proativo na hora da aproximação. E isso tem gerado, assim, em muitos homens, uma imobilidade muito grande, porque ele tem o interesse, mas não tem a noção, assim, de o que eu faço para poder se aproximar, para poder me aproximar. E dali conseguir ter uma conversa leve e descontraída e expressar de fato quem ele é, sem muitos receios e conseguir, se for o caso, desenvolver um relacionamento dali. Esse é o maior problema que eu tenho observado, que é o que eu me refiro como ansiedade de aproximação. Alexander, nós agradecemos muitíssimo a sua participação, viu? Eu que agradeço. Uma boa noite. Uma boa noite a todos. Alexander Vogel, sócio e consultor do Seduction Life. O site é tá aí na tela, seductionlife.com.br e tem um telefone de contato aí, ele que falou com a gente direto de Brasília. Bom, vamos para mais uma interação rapidinho? Pode ser?